Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, os protocolos dos sábios de Sião, a mentira do século, a arte judaica medieval para a peça, a Confederação Israelita Brasileira que faliu e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Quem gosta de música não pode perder o trabalho fantástico do Sérgio Costa e Silva, que mais uma vez nós recebemos aqui em Menorá na TV. O Sérgio Costa e Silva, ele produz maravilhosos espetáculos de música clássica e agora também música popular em museus espalhados pelo mundo afora, especialmente no Brasil. Tudo bem contigo, Sérgio? Tudo bem, é uma alegria muito grande estar aqui, voltar ao Menorá na TV, especialmente você que acolhe o nosso Música no Museu, abre um espaço especialmente para o nosso projeto, poder falar um pouquinho que a gente tem muito orgulho desse projeto de quase 16 anos, então é uma oportunidade ímpar que a gente tem e que a gente agradece muito a você, Ronaldo, que nos está proporcionando levar aos telespectadores um pouquinho da nossa história, um pouquinho dos nossos planos e um pouquinho do que nós estamos fazendo em prol da difusão da cultura no Brasil. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Ô Sérgio, eu tive a honra e a alegria de ser homenageado através da sua interferência, o que me muito honrou, muito me satisfez, pelo Jockey Clube Brasileiro na época das eleições do Flamengo. Foi uma maneira que você encontrou de ajudar o nosso projeto para o Clube de Regatas do Flamengo. E eu fiquei muito grato a você em função desse episódio que você me proporcionou. E naquele mesmo dia, havia no Jockey Clube Brasileiro uma das suas atividades. Você estava promovendo um evento festivo, musical, espetacular. Me senti, inclusive, num daqueles palácios franceses em que os príncipes e reis recebiam os seus súditos para oferecerem a eles alegria e música e entretenimento. Como é que tem sido a tua atividade nessa área, meu amigo? O Música no Museu ele acabou se tornando uma grife. Por que grife? Porque ele inicialmente era nos museus e hoje a gente estendeu para tudo aquilo que tem uma história. O Jockey Clube é uma história, tem uma história. O Jockey Clube traz um tesouro arquitetônico. Então a gente quer levar o público para visitar e, ao mesmo tempo, ouvir música de qualidade, mas principalmente tomar conhecimento dessas manifestações culturais em todos os sentidos, história, arquitetura, na própria ligação com a cidade. E o Jockey se presta muito a isso. Mas a gente também faz outros lugares. Nós fazemos em igrejas, fazemos em centros culturais, em palácios. Fazemos, por exemplo, no Palácio São Clemente, que é onde mora o cônsul de Portugal, que abre a sua casa para o Música no Museu. E recentemente iniciamos um novo local, que é histórico também, que é a residência do cônsul da Alemanha, em que foi ali que ele foi sequestrado, o embaixador da Alemanha. E é uma casa que todo mundo tem curiosidade, passa por lá, em Santa Teresa, tem curiosidade, porque ela é cercada de muros enormes. Então nós levamos música para lá. E foi uma oportunidade ímpar de mostrar às pessoas também um outro local com um piano maravilhoso. E a residência do representante da Alemanha aqui no Rio de Janeiro, para nós acabou sendo uma prova de confiança no nosso público, que ele abriu as portas e nós fizemos um concerto com quase 100 pessoas, depois nos brindou com coquetel, foi até com os vinhos alemães, foi assim uma coisa, virou uma festa, e a gente a cada momento tem festas desse tipo com o nosso Música no Museu. Quer dizer, nós sabemos de eventos também em sinagogas, aqui no Rio de Janeiro. Exatamente, nós já fizemos na área e constantemente no Grande Templo, temos feito, já fizemos lá também naquele Centro Cultural Midrash, quer dizer, Música no Museu tem umas ligações, e fazemos na Hebraica, pelo menos 2 vezes por mês, sempre aos sábados, sempre lotado. Recentemente tivemos gente voltando porque não tinha mais lugar.
é bom para o músico, é bom para o local, é bom para tudo. Porque divulga a hebraica por exemplo, a hebraica com outra conotação, uma conotação de música clássica. Sai nos roteiros da mídia brasileira, sai nos roteiros da mídia carioca. O Música no Museu acabou extrapolando a sua atividade. Nosso site é muito bem procurado. A gente, graças a Deus, tem um grande acesso. Quer dizer, mudamos o site em agosto do ano passado, estamos com 360 mil acessos, quer dizer, um número bastante significativo. Porque a gente zerou e começou um novo site. Me conta como é que você consegue se organizar com os músicos. Em cada apresentação você traz músicos diferentes, você sempre apresenta o mesmo grupo de pessoas? Não. Como é que você funciona? Não, o Música no Museu tem uma característica que acabou sendo uma marca. Quer dizer, o Música no Museu faz concerto todos os dias. Nós chegamos a fazer 500 concertos por ano. E a gente mudou a temporada da música clássica no Brasil. A gente começa em janeiro e termina em dezembro. E, tradicionalmente, essa temporada começava em março e terminava em novembro. Então, por que isso? Porque eu acho que eu abri a oportunidade de espaço para os músicos. A gente dá, fazendo essa quantidade, são 40, 42, 38 concertos por mês, a gente abre possibilidade para várias batizes de músicos, quer dizer, desde os músicos mais conhecidos, e nesse caso tivemos a glória de fazer o Nelson Freire em São João del Rei, que foi comemorando os 60 anos do primeiro concerto público dele naquele mesmo teatro, como ao mesmo tempo jovens ganhadores de concursos, jovens que estão terminando os seus cursos e que a gente dedica 30% dos nossos concertos. Então, dos 40, a gente dedica 10, 15 só para jovens e que são recrutados através de uma comissão que a gente tem, que não é uma comissão formal, é uma comissão informal de professores das várias escolas de música que sempre chamam, olha, nos indicam, eu tenho um aluno de um colega meu, músico também, que é muito bom, vale a pena, e a gente aí traz ele para se apresentar dentro da linha do Música no Museu. Quer dizer, o Música no Museu tem as temporadas, concertos de verão, que vai no início do mês do ano até março, mais ou menos, depois outono, depois inverno, primavera e concertos de Natal. E a cada mês a gente privilegia ou um tema ou um naipe. Quer dizer, tema, agora, no mês de março nós dedicamos às mulheres. É o Dia Internacional da Mulher, então a gente só fez musicistas mulheres, tocando preferencialmente músicas compostas por mulheres. Música antiga é outro tema. As datas redondas, quer dizer, 50 anos da morte de Villa-Lobos, um programa só de Villa-Lobos, 250 anos de um grande compositor, quer dizer, Mozart, e aí a gente faz um programa todo vinculado a essas datas redondas desses músicos. E naipes, nós fazemos em maio as harpas, em junho voz, em julho, que é uma música antiga, que não é aí é um tema, em agosto cordas, em setembro pianos, em outubro sopros, novembro percussão e dezembro Natal. E com isso a gente coloca os grandes nomes. Quer dizer, quando eu falo em música antiga, convidamos o Roberto de Regina. Quando falamos em cordas, convidamos o Turíbio Santos, convidamos o de São Paulo, e sopros o Léo Gandelman, o Mauro Senise, pianos a Maria Teresa Madeira, Arthur Moreira Lima, claro, está sempre com a gente fazendo o mês de setembro, o João Carlos Assis Brasil, que acabamos de levá-lo para o exterior,
Então a gente tem os grandes nomes junto com os grandes talentos. Como é que você se envolveu com essa atividade, Sérgio? Eu acho que eu fui iluminado, é uma coisa assim totalmente, não sei como, perguntar como, eu não sou músico, gosto de música, mas não sou especialista em música, e comecei, dadas as minhas atividades profissionais, eu visitava muito museu, gostava de museu, porque eu ia muito para o exterior e eu visitava os museus, as exposições, e sempre via música. Poxa, por que o Brasil não tem isso? Por que o Rio não tem isso? Eu convidei comecei a conversar com a então diretora do Museu Nacional de Belas Artes, Luísa Lustosa. Luísa, eu vi isso no Metropolitan, vi isso no Louvre, vi isso no MoMA, o que não faz aqui? Ele falou, Sérgio, está aberto, a hora que você quiser. Aí eu comecei e foi num crescendo, quer dizer, hoje a gente está em 80 museus, de norte a sul do Brasil, cada caso é um caso, e agregando, quer dizer, como eu disse anteriormente, a residência do cônsul de Portugal, a residência do cônsul da Alemanha. E com isso o projeto vai crescendo. Já fiz concertos da Central do Brasil, que tem uma história, é um prédio tombado, quer dizer, é uma réplica da estação de Milão. Quer dizer, então as pessoas vão lá, olham a estação diferente. A gente leva um público a assistir música, e foi gratificante, porque quando tivemos essa apresentação, várias outras, mas essa específica, tinha um grupo que parou lá e uma senhora falou assim, vamos embora, está na hora da novela. Eu falei, isso está muito melhor que novela, pô, para aqui, fica aqui com a gente. Aí ela disse, mas a gente vai para Japeri, vai chegar muito tarde. Ele falou, pô, estou tão gostoso isso aqui, estou ouvindo harpa, nunca vi uma harpa, estou ouvindo harpa. Então foi um negócio sensacional. Levar as pessoas como a gente leva para fazer assistir, ir na Ilha Fiscal, concerto de harpas, aí a Marinha nos apoia muito, nos dá uma escuna para levar o público, então há uma procura enorme, a gente faz Quantas normalmente... pessoas normalmente você atinge por ano nessa atividade? 60 mil pessoas. O Música no Museu registra hoje um público superior a 400 mil. Aí você me pergunta, bom, vocês têm 15 anos, 16 anos, quase. E só tem 400 mil e faz 50 mil por mês. Eu disse, não, atualmente, quando a gente tinha um museu, fazia por ano, talvez uns mil pessoas. Aí no crescendo, quer dizer, hoje na chamada velocidade de cruzeiro, quer dizer, hoje a gente está estabilizado, porque a gente não tem mais espaços, a não ser que eu faça 2, 3 concertos por dia, que acontece, mas se eu passar disso, quer dizer, eu também não tenho estrutura para fazer essa manutenção de um programa desse. E a administração dessa turma toda, como é que funciona? Tudo com você e na tua cabeça? Tudo comigo, com a minha cabeça. Computador, muito telefone, sendo com 4, 5 celulares, com o Nextel, fazendo aquela coisa. E você tem quantas pessoas trabalhando contigo Não, na administração? Eu vou crescendo, quer dizer, ou diminuindo. Dependendo do número de atividades que você tem, do recurso. Se tiver pouco dinheiro, eu tenho que ter uma estrutura tem que enxugar. E aí eu faço tudo, até praticamente, quer dizer, claro, com um grupo pequeno. Eu tenho convênios com o CES, Centro de Integração Escola-Empresa, que é uma coisa muito boa, com os estagiários muito interessados. A gente é um trampolim, que é uma coisa muito boa. Vários dos nossos estagiários já estão galgando posições, tem até alguns que, tem 2 até, que já foram para Marinha e para Aeronáutica. Mas por que isso? Porque a gente trabalha sob pressão. Quer dizer, o Música no Museu é um jornal. Você, de imprensa, sabe muito bem o que é um jornal. A gente tem que fechar aquilo para o dia seguinte. Quando fez aquilo, no dia seguinte, logo depois é do dia seguinte, logo depois é do dia seguinte. Então tudo é igual, claro, com os problemas que acontecem. Quer dizer, você tem que afinar piano, você tem que ter sonorização, tem que ter iluminação, tem que ter os direitos autorais pagos, divulgação. Então é tudo, mas acaba um, começa o outro, acaba um, começa o outro. E volta e meia tem problema, quer dizer, às vezes tem greve em museu, como é que você faz? Aí você tem que tirar. Nós temos a alegria de nunca ter cancelado um concerto nos nossos mais de 15 anos, nunca. Aí você pergunta, mas como? Chega numa greve, que a gente tem a greve, aí a gente vai ao Clube Naval e pede ao Clube Naval se ele nos cede, por exemplo, para substituir o Museu Nacional de Belas Artes. Fizemos lá. E assim sucessivamente, a gente vai procurando lugares. E o mais engraçado é que quando a gente agrega um lugar desses, eles não querem deixar. Quer dizer, o Clube de Engenharia, por exemplo, tem sido para nós um parceiro, mas como é que surgiu o Clube de Engenharia? Também por isso. Porque estava numa greve, a gente precisava no local, eles têm um piano ótimo,
agregamos e agora o Clube de Engenharia virou mais um espaço nosso e a gente fica sem jeito e sem querer também tirar. O Clube de Engenharia são parceiros tão gentis que a gente faz com que tenha um prazer em fazer alguma coisa lá. Eles estão sempre solícitos, estão sempre dispostos abrem para nós, inclusive, época de feriados que a gente precise. Eles estão facilitando a nossa apresentação. Então a gente acaba agregando e é mais um espaço, mas é daqueles espaços que a gente faz 2 por dia, porque eu já estava com a minha grade toda fechada. E acaba sendo uma coisa gratificante. Quer dizer, como é que você encontra músicos? A gente está over, né? Over porque os músicos também nos procuram. A gente faz Isso é que eu queria saber. Você tem procura normal? Eu tenho uma procura normal, eu também procuro. A gente tem, como eu falei. Porque é um trabalho muito extenso. Muito, é absolutamente muito. É um quebra-cabeça que você tem que montar a cada concerto. Quando a gente monta a programação mensal, quer dizer, a gente já sabe o que a gente... Agora, por exemplo, quando você faz voz, você pega cantores líricos, sopranos, e eles mesmos têm alguns grupos que eles se formam, quer dizer, tem umas áreas de óperas que 2 ou 3 músicos se organizam e se tornam especialistas naquelas áreas. Você faz um programa de Chiquinha Gonzaga, existe músicos que só tem Chiquinha Gonzaga, quer dizer, então você vai começando a balizar. No início eu era um neófito, não conhecia nada e tive várias sugestões e depois eu fui aprendendo, fui agregando e acabou sendo uma forma simpática que a gente tem de trazer os músicos e também não procurar ser os mesmos. A gente sempre está procurando novos, está chamando gente de fora do Rio. Quer dizer, eles mesmos estão nos procurando. Quer dizer, chegou um ponto que a gente equilibrou. No início a gente queria, quer dizer, procurava. Agora a gente ou adequa aqueles que foram um sucesso ou então recebe novas sugestões. E a gente, como eu disse, a gente tem assim um grupo de curadores informais, quer dizer, sugestões, e são músicos de grande expressão e que a gente acaba absorvendo. E outra coisa importante também é que a gente dá muito espaço ao músico mais velho. Isso você vai contar no segundo bloco,
porque nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Sérgio Costa e Silva, o idealizador, o produtor e, na verdade, o executor dessa magnífica obra cultural que é Música no Museu. Já já voltamos. Sérgio, dar aos músicos mais antigos a prerrogativa de participarem de um projeto dessa natureza, na realidade é uma benesse que você oferece a essa gente que muitas vezes já está na terceira idade, que não tem paralelo. Como é que você se organiza para isso? Eu acho que as pessoas todas que tiveram uma história, elas continuam com a história. Quanto mais velho, melhor. Sujeito com saúde, com experiência. Alguns até com dificuldade, mas eles têm a alegria que eles têm de tocar, do público que o reconhece. Quer dizer, eu tive um caso específico do Nelson Portela, que é meu amigo, era meu amigo de muito tempo. Ele teve uma grande expressão internacional, mas a voz ela vai terminando. Então o Nelson tinha cantado no Scala de Milão, nas grandes salas, e ele voltou para o Brasil e eu convidei. E ele trabalhou como se estivesse começando a sua carreira e as pessoas todas reconheceram o Nelson, lembraram do Nelson. Então tinha assim várias pessoas de muita idade que eram apreciadores do Nelson, que eu dei uma oportunidade de ouvir, de trazer o Nelson novamente. Então a gente tem essa oportunidade, como o Zé Botelho, quer dizer, uma série de pessoas assim, que Noel Devos, Odete Ernesto Dias, quer dizer, nomes não é que estejam fora, mas que a mídia, o dia a dia da música tem uma garotada brilhando, quer dizer, tem o Yamandu Costa, que também toca no Música no Museu. Mas explodindo Yamandu, explodindo vários outros músicos de vários naipes, mas esse pessoal foi de OSB, foi das orquestras, essa coisa todinha, e com a idade foram deixando, e naturalmente começam a ficar fora do mercado, e a gente procura essas pessoas, a gente dá espaço para essas orquestras, mas que não estão tanto na mídia, quer dizer, porque o público e a mídia elege os principais. Mas tem orquestras esforçadas, tem orquestras que podem... E até orquestras maravilhosas que não estão escolhidas pela mídia. Alguém sobra, no final das contas, com muita qualidade. Exatamente. E aí a gente procura, quer dizer, a gente tem oportunidade, que a gente dá oportunidade a esse pessoal. Ô Sérgio, você tem algum episódio, desde que você começou, são 18 anos, com centenas, talvez até milhares de concertos. Quantos concertos você já produziu? A gente fazendo 500 por ano nos últimos 4 anos, já talvez uns 5.000 concertos. Então, são milhares de concertos? Eu estou escrevendo um livro, está pronto, aliás, o livro está pronto, com vários depoimentos. A gente tem coisas importantes, personalidades que passaram pelo nosso projeto. Isso é que eu quero saber, o que te chamou mais atenção nessa parafernália que você montou sem querer e que hoje é a razão da tua vida? Carinho do público. O público responde de uma forma muito carinhosa, muito... Vou contar um episódio que está no meu livro, quer dizer, hoje só não vou dizer a personagem, porque ela me pediu que não fizesse isso. No ano passado, no último concerto do ano, no Centro Cultural Justiça Federal, fui procurado por uma frequentadora assídua, uma senhora muito modesta, muito de uma forma até parecia com muita necessidade até.
E ela me procurou e eu me penitenciei muito depois pelo meu pensamento naquele momento. 20 de dezembro, uma senhora querendo falar comigo insistentemente. Eu imaginei, vai me pedir dinheiro emprestado, vai me pedir um presente, vai me pedir... Que isso também acontece às vezes, quer dizer, não é uma coisa que... Então pode evitar. Pode evitar, e tem pessoas assim, quer dizer, pessoas que têm necessidade mesmo, quer dizer, gostam de música, mas eu vejo muito na plateia do Música no Museu, pessoas que já tiveram a oportunidade de frequentar algumas salas num momento em que estavam em condições, e nesse momento não têm condições mesmo de fazer pagamentos e tudo. Essas pessoas vão assistir o projeto e são gratificadas com programas de qualidade, são identificadas pelos músicos. Porque, na verdade, a gente não colocou aqui ainda que esse serviço que você presta, na verdade, é gratuito. Gratuito, todo gratuito. Mas aí, como eu disse, eu coloquei no livro essa situação, e ela, depois de muito insistir, eu acabei recebendo, fui conversar com ela, e ela me contou a história. Ela disse, olha, eu sou uma costureira, e eu faço um trabalho, até não sabia direito o que é isso, até perguntei à minha mulher, de casinha de abelha. Aí a mulher, não, é aquele bordado das roupinhas de criança. Então, aquilo, ela realmente necessitava de uma visão muito boa. E ela acabou não podendo fazer mais esse trabalho e se aposentou. E, com isso, ela vive modestamente, mas não deu. Primeiro, gosto de música, são duas coisas que eu faço. Ouvir a rádio MEC o dia inteiro e eu Música no Museu sempre. Eu vejo sempre Música no Museu. E ela disse, eu queria dizer que eu sou muito grato ao senhor. O senhor não tem ideia de como eu agradeço ao senhor, que o senhor me proporciona momentos assim muito felizes para mim, essa coisa toda. E aí eu estava imaginando, não, vai chegar um momento que ela vai me pedir dinheiro. Por isso que eu estou dizendo a minha penitência do final. Depois ela disse, olha, eu queria dizer ao senhor que eu quero dar ao senhor a única coisa que eu tenho de valor na vida. Eu olhei, não, o seu carinho para mim, não, é a única coisa material. Ela aí abriu uma caixinha, era uma caneta Parker de ouro. A gente fica emocionado quando fala isso. Eu escrevi no livro a emoção que a gente tem. Ela abriu, ela disse assim, eu tinha uma filha que fez enfermagem. Quando ela entrou para a faculdade, eu comprei a prestação, a caneta. Tinha meses que eu não comia para poder pagar essa coisa. Ela é de ouro, não é uma caneta, só pode ver que ela é de ouro. Aí isso eu quero dar de presente aos senhores, mas eu não posso aceitar uma coisa dessa. A senhora vai me desculpar, isso é da senhora, é um patrimônio seu, ainda mais das suas dificuldades todinhas. Não, eu quero dar isso para o senhor, de qualquer maneira o senhor vai receber. E ainda tem mais, ela pegou a caneta, ela falou assim, o senhor está vendo aqui, eu fui lá na loja, procurei com muita dificuldade para poder achar a borrachinha, porque ela estava seca, e trouxe o tinteiro também para o senhor. O senhor tem que ficar com a caneta para escrever as suas coisas. É um presente que eu dou ao senhor. Aí a gente chora. Aí o que eu fiz? Virou um patrimônio do Música do Museu. Eu volto e meio exibo esse patrimônio. E quando eu escrevi o livro, quer dizer, contando a história, o livro é Música do Museu, 15 anos depois, está pronto, está agora em fase de impressão. Eu conto, é um das histórias que a gente tem. Tem outra história, quer dizer, tem um contraponto. Em determinado momento eu fui procurado por um dono de bingo, que mandou um recado, queria conversar comigo e tal. Eu sou o dono de bingo. Ele falou assim, eu queria dizer ao senhor que o senhor está me atrapalhando,
porque o pessoal agora descobriu que tem um negócio de música, ele falou, tem um negócio de música aí. As pessoas iam lá para jogar, os velhinhos, meus velhinhos iam para jogar, e estavam lotando sempre. Virou agora uma história, ele falou assim, virou uma pororoca, porque agora as pessoas todas estão indo para o negócio de música no museu que o senhor arrumou aí. O senhor tem que parar com isso, pô. Aí era no auge dos bingos, o bingo do catete e tal. Eu fiquei, poxa, mas o que eu tenho com isso? Tem sim, porque o senhor está organizando uma história de graça para esses velhinhos que vão para lá para gastar dinheiro. Está acabando com o meu negócio. O senhor está ganhando algum dinheiro com isso? Eu falei, não, o senhor quer ganhar algum dinheiro com isso? Não, mas que isso? Ele falou, pois é, porque o meu público é o meu público velhinho que chega lá e gasta. Todo dia tem lá. Vai gastando aquele troco sistemático. E aí é uma história, quer dizer, uma história do público, de como o Música no Museu teve reações, tanto de uma forma tão carinhosa e delicada, de outra, como uma forma de ameaça, de uma maneira velada que a gente recebeu por a gente estar fazendo bem. É verdade. Ô Sérgio, o que é que, além desse fato que você me contou, o que te desagrada? Quem é que atrapalha a atividade que você produz? A dificuldade de patrocínio é uma dificuldade. Você acredita que o brasileiro médio, que enriqueceu, aquele que em francês se diria o nouveau riche, aquele que ficou rico trabalhando, que não herdou e que teve dificuldades em se aculturar, você acredita que ele tem dificuldade de doar? O particular, ele tem dificuldade de correr junto com você? Eu acho que não é essa mentalidade. Ou são as instituições que têm dificuldade de doar? Não é essa, é a mentalidade, quer dizer, não vejo, não é comum aqui, como você vê nos Estados Unidos, quer dizer, por exemplo, eu entro nas minhas visitas aos museus, sala fulano de tal, hall não sei o quê, você doou não só o acervo, como doou dinheiro para fazer aquela sala, para fazer aquele... Para construir o patrimônio. Aquele patrimônio. Aqui não há esse hábito, quer dizer, ainda não há esse hábito, a gente espera que haja. E os projetos culturais, eles não são calcados em apoios de pessoa física, são mais de pessoa jurídica. E pessoa jurídica tem uma série de situações, tem as crises das empresas, tem a política das empresas, tem os editais, quer dizer, então essas coisas todinhas a gente acaba sendo massacrado por essa necessidade. Mas você acha que o mecenato é uma prática nacional no Brasil? Ainda não é como deveria. Mas tem gente que aposta nessa atividade. Tem gente que aposta. Você já foi a Campos de Jordão? Que é um espetáculo aquele. Eu digo, você já se apresentou lá com o teu espetáculo? Não, porque lá eles têm um festival. Tem um festival de música Agora clássica. Na Bahia também tem um festival que é bancado por a L'Occitane, eles têm criaram um festival ao ar livre, uma coisa, um palco maravilhoso lá em Troncoso. Então são lugares assim que começam a aparecer. E aí as pessoas estão ajudando. Quer dizer, e você tem contato com essa turma? Não, conheço o trabalho, mas não as pessoas, quer dizer. Até porque não tem tempo. Você imagina fazer todo dia concerto, é uma coisa massacrante, quer dizer, eu não tenho... Como você faz seleção de músicos, hein? Como eu te falei, a gente tem sugestões e tem nomes de músicos que a gente... E hoje o teu ouvido já está educado para saber quem é bom, quem não é? Está educado. A gente hoje sabe quando o piano está afinado ou não está. Você toca algum instrumento? Infelizmente Nada? Não, gostaria de tocar, seria talvez a glória talvez a frustração, quer dizer, eu acho que, curiosamente, eu tive vários amigos jovens, quer dizer, quando jovem, que tocavam instrumentos, quer dizer, de vários. O Arnaldo Cohen era meu amigo, o Arthur Moreira Lima era meu amigo, e eles eram pessoas assim de uma personalidade, os lugares todinhos chegavam lá, e hoje eles estão comigo numa igualdade de condições, e a gente se entrosa muito, conversa muito sobre isso, eu tendo feito um caminho sem ser um musicista, quer dizer, então eu acabo sendo respeitado por eles por ter aberto um campo que até então não tinha, quer dizer, então, com as alegrias que a gente tem, esse festival de harpas que eu faço, que é o 8º ano, eu já fui convidado a 2 congressos mundiais de harpas, um na Holanda, em Amsterdã, e outro no Canadá, em Vancouver. Tive a oportunidade de fazer uma palestra, mostrar um vídeo as nossas realizações para arpistas, 600 arpistas num, 800 arpistas no outro, mostrar o Rio de Janeiro, mostrar a harpa sendo tocada na Ilha Fiscal,
Corcovado, no Mosteiro de São Bento, nos museus, no Forte Copacabana. Quer dizer, então a gente mostrar a harpa, que vai acontecer isso agora em maio, novamente, o 8º Rio Harp Festival, que nós vamos ter harpistas de 25 países, 26 países, Moldávia, Croácia, quer dizer, coisa que a gente não, fora os tradicionais, quer dizer, Índia, Taiwan, Japão, próprio Japão, Tailândia, quer dizer, quando você vê como é que a gente chegou a isso, acho que eu sou iluminado, porque fazer um festival, comecei uma história, hoje esse festival é respeitado no mundo inteiro, vem arpistas de todos os cantos, quer dizer, tem uma repercussão, o governador me cedeu o Palácio Guanabara para fazer a abertura, a Banda Sinfônica dos Fuzileiros Navais vai tocar com um arpista russo, vai misturar a harpa com a gaita de foles. Então é uma coisa assim para nós muito gratificante, bacana, muito espetacular. Eu estou recém-chegado da Austrália, fizemos música no museu nos continentes todos, já fizemos na África, no Marrocos, já fizemos na Índia, Ásia, já fizemos na Austrália, Oceania, América, no Chile, Estados Unidos, fizemos no famoso museu, no Museu de Arte Moderna de Los Angeles, fizemos no Carnegie Hall, música no museu no Carnegie Hall, sold out 3 dias antes, aquela glória de você ter o cartaz sold out, está tudo no livro, quer dizer, uma coisa, um projeto que teve a presença do vice-presidente José Alencar no nosso concerto. Você vai contar isso no terceiro bloco, porque nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Sérgio Costa e Silva, o senhor Música no Museu. Já voltamos. Ô Sérgio, quem é que frequenta as atividades de música no museu que você poderia citar como gente especial, por exemplo? Olha, o Parreira. O Parreira é uma pessoa que assiste os concertos, gosta de música clássica, vai escondidinho lá, toca. O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, quando ele ainda não estava naquele... Inclusive o ministro tem uma passagem curiosa, porque a gente montou um board do Música no Museu e na época nós convidamos algumas pessoas que gostassem de música e ao mesmo tempo pudessem contribuir com sugestões e tudo. E esse board foi presidido pela dona Lili Marinho, fez parte de uma série de pessoas, de personalidades. Foi uma sugestão até da jornalista do The Guardian, Angela, disse, você chegou a um ponto que agora tem que ter um board, tem que pessoas que vão para os festivais de música pelo exterior, lembrar os nomes, e a gente criou esse board. Tem a Tereza Bulhões de Carvalho, tem a dona Zoé Chagas Freitas, tem a Belita Tamoio, que adora a ópera, conhece bem, que todo mundo conhece bem. E eu convidei, eu vi uma entrevista dele na Veja, lá atrás, logo depois que ele tomou posse, dizendo que ele gostava muito de música, que ele em Paris frequentava, estava muito atualizado com o panorama mundial, e eu telefonei para ele, através de um amigo comum, telefonei, convidei, ele fez parte do Música do Museu e assistiu os concertos lá atrás, escondidinho, ia de táxi, calça jeans, à vontade, tal, as pessoas... Até que um dia eu não resisti e falei, olha, que eu queria dizer a você que está presente aqui o ministro Joaquim Barbosa. Aí o pessoal levantou. Foi antes desses problemas todos. Ele, naquela época, já tinha assim, uma grande... Uma aceitação pública, nacional. Depois, agora não, agora ele está com outra linha e tal, não tem estado presente. Mas era uma presença. E tivemos uma alegria também quando a gente criou o board, quer dizer, no momento que a gente criou o board, a tabelinha, a Rosinha Fernandes, que gosta muito de música clássica, a mulher do Hélio Fernandes, que nós formamos um grupo de personalidades, o embaixador Marcos Zambuja, o meu primo, o embaixador Alberto da Costa Silva, que é da Academia Brasileira de Letras, imortal. Então eram 21 pessoas, são 21 pessoas, hoje 20, porque a dona Lili morreu, e que gostam de música e que a gente troca ideias. O Pio Borges, que foi diretor do BNDES, que é uma pessoa também que gosta muito de música, participa, vai ao municipal, tem toda uma presença. E nós, quando instalamos, demos corpo ao board, nós convidamos e aceitou, porque ele gosta de música também, o então vice-presidente da República, José Alencar. Foi black tie, foi uma coisa bonita lá no Consulado de Portugal. Depois o cônsul nos ofereceu, mas que é o embaixador, nos ofereceu um jantar, foi uma coisa assim bastante... E ele coincidiu no momento em que ele assumia a presidência da República. Então nós tivemos um presidente da República presente no Música do Museu. E os prêmios?
E a gente ganhou alguns prêmiozinhos, assim, ganhou... Como é que são oferecidos esses prêmios? Não são sei. Pelos serviços prestados? Eu não sei, eu não sei. De quem você já obteve essa indicação e a premiação efetiva? Premiação. O presidente Lula me deu a Ordem do Mérito Cultural, que é a maior honraria na área de cultura do Brasil. Eu recebi pelo Conselho de Educação de Cultura do Rio de Janeiro o Golfinho de Ouro. O IAB me deu o Prêmio Urbanidades. A Unesco me deu o Prêmio Cultura Viva. Recebi o Latin American Quality Awards na PUC em Buenos Aires, que foi 5 ou 6 eventos do Brasil que foram escolhidos, entre tantos outros, do Panamá, Chile, Equador, México, quer dizer, uma coisa enorme, Argentina, Paraguai, Uruguai, quer dizer, então tinham 5 brasileiros e eu fui um desses 5. Recebi recentemente a medalha Pedro Ernesto, que você conhece Câmara bem, dos Vereadores. Recebi, foram tantos, recebi da Hebraica, Homens de Ação, Homens de Valor, e que para mim eu tive uma maior honra de receber, porque foram 10, só 2 pessoas não eram ligadas à colônia. Quer dizer, então recebeu da colônia, recebeu o Sérgio Besselman, recebeu Arnaldo Nisquier e vários outros, e recebi como os únicos, eu, pelo Música no Museu, e também o secretário de Segurança, o Beltrame, recebemos 2. Então, para mim, é uma honraria, não sendo da colônia, ter recebido esse prêmio. Então, tenho recebido do Museu do Exército Forte de Copacabana, recebi do Museu Histórico Nacional, outro também. Então, a gente vem recebendo algumas coisas, algumas comendas, assim, que a gente guarda com maior, lá na sede, no escritório, temos lá uma estante só com essas honrarias que a gente recebeu nesse período todo, e que a cada dia a gente amplia. E, curiosamente, quer dizer, eu até fiz isso por ocasião desse recebimento, porque 2 brasileiros, 2 honrados, perguntados do que seria mais importante na sua vida, o que você gostaria, o que é o mais importante para você. Então as pessoas pensavam, vai dizer mulher, dinheiro, saúde e tal. O Santiago Dantas falou o elogio. E o Zé Aparecido, ex-governador de Brasília, ex-ministro da Cultura, falou medalhas. Então eu acho que eu consegui receber, ao receber essas honrarias todas, eu recebi elogios e recebi medalhas. Então eu me considero um homem muito feliz, claro, porque eu tenho as 2 coisas, 2 parâmetros de 2 grandes nomes da política, da cultura brasileira. E o elogio, porque quando a gente recebe... É um afago no ego. Você não sabe o que dizer. Verdade, fica feliz da vida, porque no final das contas a gente tem a vaidade de fazer as coisas direito, de agradar as pessoas que a gente quer atingir. Agora, quais são os próximos projetos, Sérgio? Bom, a gente está com um livro sobre música no museu, que é a história. Nós vamos dar continuidade ao concurso Jovens Músicos, que foi outra descoberta que a gente... Um músico americano tocou no Música no Museu, veio patrocinado pelo Consulado Americano. Acabado o concerto, ele pediu para assistir 2 outros concertos e depois me disse, olha, eu sou, além de músico, eu sou também diretor da James Madison University. E eu queria dizer que eu quero dar uma bolsa para um músico jovem que o senhor escolhe. Aí eu falei, olha, eu não tenho condição de escolher. Eu aí abri um concurso, convidei professores das várias escolas de música, nos naipes diferentes, uma comissão de 7 professores, hoje são 6, e esses professores escolheram no primeiro concurso, segundo, inclusive no júri fez parte já o Fábio Zanon, fez parte o Ricardo Takuchian, o Henrique Morelenbaum, quer dizer, convidei grandes nomes para o júri, e já é a 6ª versão esse ano, e os músicos já tem 5 músicos brasileiros, cursando a universidade, sendo que o primeiro, que para mim acabou sendo o grande precursor disso, ele foi tão bem na universidade que ele passou, quer dizer, para vocês terem uma ideia da universidade, a universidade tem 18 mil alunos, o campus é maior que o bairro do Leblon, tem 250 pianos Steinway, é uma universidade. E aí ele, entre tantos alunos, ele passou para a orquestra da universidade, ele se destacou tanto. E hoje ele está fazendo doutorado
e dando aula na universidade. Então ele brilhou. E isso fortaleceu muito a renovação ano a ano do nosso da atividade. Bolsa. E aí eu já estou fazendo já o 6º ano agora em 2013, quer dizer, outro projeto nosso. Nós vamos fazer no mês de julho, quando da Encontro Mundial da Juventude, nós vamos fazer somente jovens tocando do dia 1º de julho até o dia 31, e coincidindo com o encontro vamos ter a Orquestra Jovem Música no Museu, que é outra ideia que a gente teve, músicos jovens tocando e apresentando nos nossos espaços. Eu considero que seja um festival de música, de boa música, não necessariamente de música erudita, né? Acho que o festival de harpa é muito importante para a divulgação do instrumento. Então esse folclore que música instrumental, música clássica, ou jazz, ou bossa nova, ou choro, não tem público, só música cantada, é mentira. É só dar chance, dar uma oportunidade para as pessoas poderem ouvir. E é impossível não gostar de música bonita, né? Composições lindas, vai de Bach, Pixinguinha, Tom Jobim. Um concerto de harpa. Está havendo um festival aqui no Rio de Janeiro que eu recomendo a vocês que não percam. Vai haver um em que 15 arpistas vão tocar ao mesmo tempo. Eu acho que é um evento sem precedentes e creio que não há nada mais justo do que a comenda da ordem cultural que o presidente Lula acaba de dar a esse grande benemérito da cultura brasileira que é Sérgio Conceição. Muito obrigado. É um dos eventos mais prestigiados da área cultural do Rio de Janeiro. Arpistas do mundo inteiro, e isso tem despertado algo apaixonante aqui na cidade pela harpa. Isso é muito importante. O que é que você aprendeu de tudo isso que você realizou, no final das contas? É que há uma carência muito grande de programas de qualidade. As pessoas estão atrás de novidades, mas programas de qualidade e alternativas culturais. Quer dizer, quando a gente fez agora, também recentemente, na escola Tim Lopes,
lá na comunidade do Alemão, como a gente já faz no Museu da Favela, no Museu da Maré, esses lugares que a gente já fez concertos, do Pavãozinho, a gente vê que as pessoas estão procurando, quer dizer, as pessoas lotam os espaços. Quem tiver programas de qualidade, eles são bem aceitos. E é isso que eu estou vendo, quer dizer, as pessoas, a mentalidade está mudando. Quando você me pergunta, a mentalidade só não está mudando no apoio. Quer dizer, as pessoas não estão ainda vislumbrando que a cultura, a música, é uma alternativa contra a violência, uma alternativa de cultura em geral para uma população, às vezes, sofrida. Quer dizer, isso aí... Então, as pessoas, às vezes, gastam dinheiro em festas maravilhosas e podiam fazer uma coisa, uma benemerência em relação, não é a música no museu, mas a todas as iniciativas que tem aí, e que possam receber esse estímulo, que às vezes é uma coisa muito pequena para quem tenha condições grandes de dar, e muito grande para aqueles que têm necessidade de receber. Então é isso aí que se me perguntar qual é a mensagem que eu daria, era essa, quer dizer, é que as pessoas, os nossos telespectadores, que ouçam mais, que vejam mais, que procurem ver alternativas de ampliar a cultura no Brasil através das várias iniciativas. O Música no Museu se coloca à disposição, é uma delas, mas tem tantas outras também que são importantes. Não adianta só pensar em futebol, pensar... E às vezes eu fico pensando de conversar com jogadores de futebol, às vezes fica pensando, como é que a gente vai arranjar recursos para Música no Museu? Aí eu falei, poxa, eu vejo um jogador com 700 mil reais por mês, esse cara podia chegar e patrocinar um programa quer dizer, de música numa favela, quer dizer, poderia, mas música de qualidade, não é qualquer música, não é? De repente é uma questão de bater um papo, de conversar. Eu acho. Porque as pessoas que têm essa capacidade de gerar riqueza, elas são sensíveis e vão entender. Eu acho. Se me perguntar o que eu penso, quer dizer, meus planos, um deles é procurar jogador de futebol, e bater um conversar papo com eles. E dizer a eles, olha, você também dá um pouquinho do tanto que você ganhou, você veio você é beneficiário de um processo. Quer dizer, ajuda iniciativas como essa. Quer dizer, nossa, mas pode ser várias outras. Em vez de fazer isso, faça. Mas não é dar dinheiro para fazer uma quadra, não é isso não. É uma coisa mais subjetiva, de uma coisa muito maior. Entendeu? Quer dizer, patrocine um músico do exterior para vir aqui, ou para dar uma aula, essas iniciativas que a gente vê, que volta e meia também se apresentam no Música no Museu, as orquestras mantidas nessas comunidades, a gente dá espaço. São pessoas esforçadas, são pessoas... E a gente tem tudo isso. Que merecem o apoio. Merece o apoio. Sérgio, nós estamos chegando ao final do programa. Então eu queria te oferecer as câmeras e os microfones de Menorá na TV para que você faça suas considerações finais e se despeça dos nossos telespectadores. Eu quero te agradecer a tua presença aqui entre nós. Muito obrigado. Sempre uma alegria conversar contigo. Nós caminhamos juntos na praia. É um prazer. Pelo menos 2, 3 vezes por semana a gente está aí batendo esse papo em off. E agora estamos colocando para todo mundo assistir o que a gente conversa. É uma alegria muito grande sabe, voltar a Menorá. Nossos laços de amizade são grandes. É a única coisa que eu não abro mão nessa minha vida. Olha que eu tenho 68 anos, mas eu não abro mão de uma caminhada de 8 quilômetros por dia. É o momento em que ou eu tenho prazer de companhias como a sua, de conversar, e uma coisa curiosa, porque eu comecei, há mais de 30 anos que eu faço isso, e andava sempre com o Dr. Rinaldo Delamare, que para mim foi um ídolo, assim, foi meu pediatra e pediatra da minha filha, quer dizer, então teve assim de gerações, e eu acabava os caminhadas com eles, assim, Dr. Rinaldo, acabei de economizar 2 sessões de analista. Então o senhor me proporciona a cada momento que eu caminho uma série de coisas. E como ele, você e vários outros, quer dizer, não é questão do analista, ele era muito o médico, mas a gente fica muito sabendo das coisas, sabendo quer dizer, trocando informações, trocando... Então é isso que você me proporciona hoje, dizer o que eu digo, às vezes, sobre Música no Museu, para toda a sua audiência, que a gente gostaria muito de estimular, convidar para os nossos concertos. A gente tem um site, que é do Música no Museu, que é o www.musicanomuseu.com.br, e o meu celular também, que fica à disposição, ligado o tempo todo, que é 21, para quem está no Rio não precisa, mas é 9988-9332. E quem tiver uma ideia, quem tiver uma sugestão, a gente é aberto totalmente, porque o projeto não tem dono, é um projeto de comunidade, é um projeto assim,
totalmente vinculado a essas alternativas que a vida nos apresenta a cada momento. Muito bem, Menorá na TV chegando ao seu final e de volta com você no canal 14 da NET na próxima quarta-feira às 10 horas da noite, se Deus quiser. E também em todos os horários que você pode nos ver repetidamente e que aqui embaixo da nossa telinha você consegue observar. Nos vemos lá.